meu nome é Carlos Augusto. Eu vou ser o apresentador do nosso grupo da apresentação final da disciplina de Toxicologia Básica. O nosso grupo é o grupo 1 e esses são os demais integrantes. Então, essa apresentação final foi pensada no esquema de aula invertida e a gente preparou o seguinte caso clínico para a discussão. É o paciente BNC, do sexo masculino, de 47 anos, natural e procedente de Tatinga, São Paulo. Às 10h30 do dia 22 de setembro de 2015, ele foi picado por uma serpente desconhecida na perna esquerda quando andava em trilha em sua plantação de laranjas. Não percebeu a presença do animal até o acidente. Acha que pisou em cima dele e sentiu a picada. Vestia apenas bermuda e chinelo. Conta que na sequência ouviu um barulho semelhante a um guizo, mas não visualizou a serpente, pois ela desapareceu rapidamente na vegetação. Não apresentou sintomas imediatos e só foi procurar atendimento após 3 horas, pois iniciou sensação de parestesia no local e discreta dor e inchaço no local da picada. Nesse momento, até pelo relato de um barulho semelhante a um guizo, a gente já pensa um pouco mais no acidente crotálico. E eu vou fazer alguns comentários em relação a esse primeiro slide, que são os seguintes. Em primeiro lugar, as manifestações locais dos acidentes crotálicos são menores do que nos acidentes, por exemplo, por hipotrópicos. E a gente vê isso nesse caso, né? Ele tem só uma sensação de parestesia, uma dor discreta e um pequeno edema no local da picada. Além disso, também é importante aqui nesse primeiro slide o local de ocorrência do acidente, porque os acidentes por crotálicos correspondem a 7,7% dos acidentes ofídicos no Brasil, mas em determinadas regiões eles podem chegar a 30%. Outra informação importante é o fato de ter sido em uma plantação de laranjas. Se fosse, por exemplo, uma área urbana, a gente poderia pensar um pouco mais em um acidente por escorpião. Se fosse uma área com flores, por exemplo, um acidente por abelhas, né? Então, vou passar aqui para a gente continuar a discussão. Ele chegou no pronto-socorro de Tatinga após 3 horas da picada, e o médico plantonista do local relatou no encaminhamento ter encontrado o paciente hemodinamicamente estável, eupneico, mas apresentando leve a moderada ptose palpebral bilateral e oftalmoplegia. Informação muito importante aqui para a gente, né? Em transição de panturrilha para tornozelo esquerdo, referiu 2 pontos claros de inoculação e leve edema e hiperemia. Como conduta, providenciou acesso venoso calibroso, medicou a dor com dipirona e solicitou encaminhamento ao serviço de infectologia da Unesp, referência para a realização de soroterapia antiofídica da região. Aqui a gente tem outras informações interessantes, que são as seguintes. Esse paciente está estável hemodinamicamente. A gente pensaria mais em uma instabilidade hemodinâmica no caso de um acidente pulbotrópico, que pode muitas vezes ter uma hemorragia muito importante, né? Porque a ação do efeito pulbotrópico é principalmente uma ação proteolítica, coagulante e hemorrágica. Já a ação do acidente pulpotrálico, né, é diferente, é uma ação neurotóxica, miotóxica e coagulante. Então, por exemplo, essa ptose palpebral bilateral e essa oftalmoplegia é uma informação muito importante para a gente porque aponta para uma ação neurotóxica do veneno, né? E essa ação neurotóxica aponta para o acidente por crotálico e não por botrópico. Outra informação importante é a questão dos 2 pontos claros de inoculação. Vamos passar aqui para a próxima parte. O paciente deu entrada no pronto-socorro do HC Unesp 5 horas após o acidente, se queixando de turvação visual, diplopia e intensa mialgia. Novamente, uma informação importante. A equipe médica que o atendeu relatou moderada e intensa ptose palpebral bilateral e oftalmoplegia, tendo sido colhidos exames laboratoriais, sangue e urina. A hipótese diagnóstica foi de acidente crotálico de classificação grave. O paciente recebeu ainda na SEC do pronto-socorro do HC Unesp a soroterapia específica e foi posteriormente internado para observação clínica. Então aqui tem uma nova informação importante, que é a ação miotóxica do veneno, né? Esse paciente está queixando de uma mialgia intensa. E daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Então, por que o caso acima foi interpretado como acidente crotálico? Eu já falei algumas dessas questões, mas vou falar novamente, né? Então, um barulho semelhante a um guizo após o acidente, 2 pontos de inoculação, essa questão das fáscias miastênicas, que apontam para uma ação neurotóxica do veneno, né? Como é que funciona essa ação neurotóxica? Ele gera um bloqueio neuromuscular
por inibição da liberação de acetilcolina, e o que pode acarretar paralisias motoras, né? Então, essa face miastênica é essa cetose palpebral bilateral, que pode também ser unilateral, que a gente vê nessa imagem, uma flacidez da musculatura da face, oftalmoplegia, que é a paralisação da musculatura extrínseca dos olhos, né? Pode ocorrer alteração do diâmetro da pupila, e essa fraqueza muscular ela tem uma progressão crânio-caudal, né? E além disso, tem também a ação miotóxica, essa mialgia intensa que o paciente está queixando para a gente. Uma questão importante sobre essa ação miotóxica do veneno é que ela gera lesões de fibras musculares esqueléticas, podendo gerar um quadro de rabdomiólise que pode cursar com necrose tubular aguda, acarretando a principal causa de letalidade por acidente crotálico, que é a insuficiência renal aguda, né? Secundária a essa rabdomiólise. Outra ação do veneno que não foi descrita muito nesse caso é a ação coagulante, né? Que é uma atividade do tipo trombina que converte fibrinogênio em fibrina. Pode haver tanto uma incoagulabilidade sanguínea como um aumento do tempo de coagulação. Questão número 2, né? Quais os determinantes para a classificação de gravidade do acidente crotálico e botrópico? Então, para a gente determinar isso, a gente tem que pensar um pouco no que eu falei antes, né? Quais são as ações desses dois tipos de veneno? E aí, novamente, a ação do botrópio, a ação proteolítica, coagulante e hemorrágica. A do crotálico, neurotóxica, biotóxica e coagulante. Então, o que a gente vai ter no acidente crotálico é a magnitude dos sintomas locais, que em geral são menos pronunciados do que no acidente hipotrópico, o estado de consciência, a presença de neurotoxicidade, miotoxicidade, insuficiência renal aguda ou coagulopatia. No botrópico, magnitude dos sintomas locais, que são, em geral, mais importantes, né? Instabilidade hemodinâmica, por causa da questão hemorrágica que eu falei anteriormente, do veneno, presença de coagulopatia ou ira. E aí eu peguei esses dois quadrinhos aqui, que são do Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos da FUNASA, que eles colocam exatamente quais são o que a gente leva em conta para definir a gravidade do quadro e a soroterapia específica em relação a essa classificação, né? Então, por exemplo, no acidente hipotrópico, o que a gente vai olhar? Os sintomas locais, em primeiro lugar, né? Como é essa dor? Ela é intensa? Ela é ausente? Ela é discreta? Como que é o edema local? A presença de equimoses? Manifestações sistêmicas como hemorragia grave, choque, anúria? O tempo de coagulação? E aí, a partir dessa definição da classificação do quadro, a gente vai definir a soroterapia. Agora, o quadro 2, em relação ao acidente crotálico, novamente, a gente vai pensar aqui, ó, face miastênica e visão turva. Isso é devido à ação neurotóxica do veneno. Então, mialgia, devido à ação miotóxica do veneno. Urina vermelha ou marrom é decorrente da rabdomiólise, da ação miotóxica do veneno. Ou seja, quanto maior essa miotoxicidade, maior vai ser a lesão da musculatura esquelética, aí mais mioglobina vai para a urina e mais a urina vai ficar avermelhada, escurecida, amarronzada. Pode ter oligúria e anúria, novamente uma necrose tubular aguda secundária a uma rabdomiólise, e aí nesse caso de insuficiência renal aguda a gente já pensa em um quadro mais grave, e também tem a ação coagulante do veneno, né, que o tempo de coagulação pode estar estendido, né? E aí, a partir disso, a gente vai ter a soroterapia. O número de ampolas que vão ser necessárias para o tratamento desse quadro. Mais uma vez, né, no caso desse paciente, ele foi classificado como um quadro grave. E faz sentido, né? Porque ele está com uma visão turva, ele está com face miastênica, ele está com uma mialgia importante. Não falou sobre a urina dele, mas a gente imagina que ela estivesse com essa cor mais avermelhada, mais marronzada. E é isso. Então, a questão número 3 que a gente preparou para vocês é quais os exames laboratoriais necessários para pacientes vítimas de acidentes crotálicos. Vai ficar um pouco repetitivo, mas mais uma vez a gente tem que pensar no que o veneno gera para o paciente, né? Então, por exemplo, no hemograma, o que a gente vai esperar? A gente vai esperar leucocitose, que desvia à esquerda,
e pode haver também granulações tóxicas, por causa da miotoxicidade. É, a CPK vai estar aumentada, o aumento dela é precoce, e vai ter um pico dentro das 24 horas, das primeiras 24 horas do acidente. O LDH, novamente por causa da miotoxicidade, vai ter um aumento, assim como a ST, a LT e a aldolase, mas o LDH é importante para a gente porque ele tem um aumento mais lento e gradual. Então, ele é um exame complementar importante porque ele pode dar um diagnóstico tardio de envenenamento para a gente. Outras coisas que a gente pode ver em decorrência de acidente crotálico é um aumento da ureia, do ácido úrico, da creatinina, do potássio e do fósforo devido à insuficiência renal aguda. Assim como uma diminuição da calcemia, né? Porque se a gente for lembrar lá da fisiologia, o túbulo contorcido distal reabsorve o cálcio. E uma vez que todo o rim está comprometido, não vai haver essa reabsorção, gerando uma diminuição da calcemia. Além disso, né, o tempo de coagulação prolongado e no exame de urina, a gente pode ter uma proteinúria discreta, assim, imatura, e pode ter e vai haver a presença de mioglobina, né, que pode ser detectável tanto por teste de benzidina, quanto por tiras reagentes, como por métodos específicos imunoquímicos. Então, essas foram as referências usadas pela gente. Eu queria falar rapidamente só da questão do tratamento, né, que como a gente pensa que a principal causa de letalidade devido ao acidente crotálico é a insuficiência renal aguda, devido à necrose tubular aguda, secundária à toxicidade por rabdomiólise, o que a gente tem que fazer nesses pacientes, além da soroterapia específica? A gente precisa de hidratar esses pacientes. E aí, no adulto, a gente espera um fluxo urinário de 30 a 40 ml por hora. Essa hidratação, se possível, ela tem que ser preventiva, né? Antes do paciente começar a ter insuficiência renal. Além disso, em alguns casos, a gente pode induzir a diurese osmótica com manitol a 20%, e se persistir a oligúria, a gente pode usar até diuréticos de alça, como a furosemida, de forma endovenosa. E além disso, a gente precisa também de alcalinizar a urina do paciente, deixar um pH ali acima de 6,5. Por quê? Porque quando a urina está ácida, ela potencializa a precipitação da mioglobina dentro dos túbulos renais. E por causa disso, a gente precisa de alcalinizar a urina, sempre monitorando o paciente com uma gasometria, né? Era isso mesmo que eu queria falar para vocês. Gostaria de agradecer a todos aí pelo semestre e até a próxima.